Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Lucas, o 21 e o 33. Lucas 21 e o 33. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Lucas, o 21 e o 33, que diz assim: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos. Que passe o céu e passe a terra, mas a palavra dele sobre a mim, sobre a tua vida, não vai passar. Porque ele é fiel, meus irmãos. Quando ele fala, ele cumpre. Mas é no tempo dele. Que você só descanse e se aquiete. E confie em Deus que você serve. Porque o tempo é dele, a hora é dele. Ele trabalha como ele quer, né? E da forma que ele quer. É do jeito dele. Não é do meu jeito, nem do teu jeito, não. Não é no meu tempo, nem no teu tempo, não. Porque muitas das vezes a gente quer apressar o que Deus tem na nossa vida. A gente quer antecipar. A gente quer passar na frente do Senhor. Mas que nessa tarde você não queira passar na frente do Senhor. Você espere no tempo dele. Descanse, se aquiete e confie. Porque ele é fiel, meus irmãos. Eu e você não somos merecedor de nada, mas ele é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque como diz aqui na palavra dele, passa o céu e passa a terra. Mas a palavra dele na tua vida não vai passar. Porque ele é fiel, meus irmãos. Para cumprir. Porque não tem ninguém que impeça. Os planos de Deus na tua vida não tem quem impeça. Não tem ninguém que possa frustrar. Porque é no tempo dele, meus irmãos. Né? E que você só espere no tempo do Senhor. Você não se precipite. Você não queira tomar, né, decisão precipitada. Porque tem preço, meus irmãos. Quando você quer passar na frente do Senhor, antecipar a promessa, a gente paga preço. E que você não queira pagar preço. Você espere no tempo do seu Pai. Oh, aleluia. Porque o tempo é dele, meus irmãos. Porque primeiro ele nos prepara para nos entregar o que ele nos prometeu. A preparação é o deserto, é o vale, é a tempestade. Oh, aleluia. Porque a gente tem que passar, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Que ele venceu, nós também vamos vencer. Porque jamais Deus vai entregar, né? O que ele prometeu para você de qualquer jeito. Mas ele tem que nos preparar. A preparação, meus irmãos, né? Dói, machuca. Porque é o deserto, é o vale. Mas quando você passa por tudo, meus irmãos, quando você suporta o processo, você vai viver o propósito de Deus. A gente vai ver o propósito dele na nossa vida. Mas a gente tem que passar, meus irmãos. A gente tem que passar. Oh, aleluia. Muitos não suportam, meus irmãos, quando está sendo provado. Desiste na caminhada. Mas para mim você, meus irmãos, viver o propósito. Para mim você viver o propósito, a gente tem que passar pelo processo. A gente tem que suportar. O processo dói e machuca, meus irmãos. Mas nos ensina, nos amadurece, nos fortalece. Porque ninguém amadurece, meus irmãos, né? Se não tiver sofrimento, não. Para mim você amadurecer, a gente tem que passar pelo sofrimento. Porque ninguém amadurece sorrindo, não, meus irmãos. Nunca vi dizer que ninguém amadurece sorrindo. A gente só amadurece, meus irmãos, quando a gente está sofrendo. Um sofrimento. Quando a gente está sendo moldado. Quando a gente está sendo provado. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes a gente pensa que nosso pai está nos punindo. Quando a gente está passando pelo sofrimento. É não, meus irmãos, porque a gente tem que passar. A gente tem que passar, meus irmãos. Mas que a gente passe, meus irmãos, adorando a Ele. Que a gente passe pelo deserto. Que a gente passe pela tempestade. Né? Adorando a Ele, buscando a Ele, fazendo a vontade dEle. Porque é muito bom você adorar, pegar a Bíblia, ir para casa dEle, quando está tudo bom. Eu quero ver você adorar quando está sendo provado, quando está passando pelo deserto, pela tempestade. Deus se agrada desse, meus irmãos, que em meio à tempestade, em meio ao deserto, continua adorando, continua buscando, continua fazendo a vontade dEle. E não desiste, meus irmãos. Porque quando você passa por tudo, meus irmãos, né? Nosso Pai chega para entregar o que Ele nos prometeu. Mas a gente tem que passar, meus irmãos. A gente não pode desistir, não. Na caminhada, a gente não pode parar. A gente tem que prosseguir, meus irmãos. A gente tem que continuar. Independente do que aconteça. Independente da situação. Independente da circunstância. A gente tem que adorar, meus irmãos. Porque Deus é Deus sem mim, sem você. Agora eu e você sem Ele. Nós não somos nada. A gente tem que adorar Ele, meus irmãos. A gente tem que adorar Ele. Porque só é merecedor toda honra, toda glória. A gente tem que adorar. A gente tem que buscar Ele, fazer a vontade dEle. Porque é a vontade dEle, meus irmãos, que prevalece na tua vida. Porque é muito fácil a gente fazer a nossa vontade. Mas não é a nossa vontade não, meus irmãos, tem que ser feita não. É a vontade dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Que como pai só quer o melhor para o seu filho. Oh, aleluia. Qual pai que vai querer o que é ruim para o seu filho, meus irmãos? Nenhum. E nosso pai só quer o melhor para você. Oh, aleluia. Oh, glória. E que nessa tarde, meus irmãos, você obedeça ao nosso pai. Que você faça a vontade dEle. Porque Ele só quer o melhor para você, meus irmãos. Porque Ele nos conhece.
Ele nos sonda. Oh, aleluia. Porque quando a gente está em obediência, meus irmãos, né? Porque jamais um pai vai entregar, né? Algo para um filho, né? Vai presentear um filho se o filho está desobediente. Para mim, você receber, meus irmãos, o que ele nos prometeu, a gente tem que estar em obediência. A gente tem que fazer a vontade dele. A gente tem que ouvir a voz dele. E quando a gente está desobediente, meus irmãos, quando a gente tá, né? Quer fazer o que quer, rebelde, a gente não ganha nada, não. Mas quando você está em obediência, meus irmãos, quando você faz a vontade do nosso Pai, né? Ele entrega, meus irmãos, o que ele nos prometeu. Porque ele é fiel, meus irmãos, para cumprir. Eu e você não somos merecedor de nada, mas ele é fiel. Mas a gente tem que estar em obediência. Oh, aleluia. A gente tem que estar em obediência, a gente tem que estar em obediência para receber, né? O que ele nos prometeu. Porque um filho desobediente, meus irmãos, não ganha nada, não. Quando vocês estão desobedientes, a gente não recebe nada, não. Então, se você quer receber a paz do seu Pai, fique em obediência. Faça o querer dele, faça a vontade dele. Oh, aleluia. Para ele entregar o que ele prometeu para você. Porque ele quer entregar. Mas ele quer que você esteja em obediência. Ele quer que você faça a vontade dele. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente não quer fazer a vontade do nosso Pai. A gente está rebelde, a gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer seguir o nosso próprio caminho. A gente quer trilhar o nosso próprio caminho. Mas não é o nosso caminho que a gente tem que trilhar, não, meus irmãos. A gente tem que trilhar o caminho do nosso Pai. Seguir o caminho dele. Porque ele só quer o melhor para você, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com os irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia, oh, glória. Deus, ele é Deus, meus irmãos, de aliança. Ele é Deus de promessa. E o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai cumprir porque ele é fiel, meus irmãos. Que você fique só na nossa posição. Que você só continue em obediência. Que você continue fazendo a vontade dele. Porque ele vai cumprir o que ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos. Porque ele é fiel. Porque ele não para que minta. E muito menos não para que venha se arrepender. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra dele na minha tua vida vai se cumprir. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Não tem ninguém que possa frustrar os planos de Deus na tua vida. Porque o que ele prometeu na minha tua vida vai se cumprir. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Ninguém. Mas que você descanse, fique em obediência. É para ele entregar o que ele prometeu na minha tua vida. Porque ele é fiel, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.